Coucou, mon amour, la bienvenue, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Lecture en Français. Me conta aí, tá acompanhando? Tá vendo? Esse já é o episódio número 5, ou seja, já tem outros 4 episódios muito importantes para trabalhar a sua pronúncia, compreensão oral, compreensão de escuta, enfim, tanta coisa que você pode aproveitar aqui é impressionante. E você sabe que esse episódio do Lecture en Français, ele vai seguir o método DETA, ele vai seguir um passo a passo para você entender que não é assim que você aprende francês, precisa ter um passo a passo, seu cérebro precisa entender o que está acontecendo. E para começar, a gente vai ler nesse episódio número 5, Les singes ont peur de l'eau. Les singes ont peur de l'eau. Os macacos têm medo de água. Então, se essa já é uma palavra nova, se esse já é um vocabulário novo para você, singe, peur e l'eau, macacos, medo e água, já comenta aqui embaixo que você está aprendendo esse vocabulário. Eu vou ler para você, vou começar lendo para você aqui, lentamente, esse pequeno texto, d'accord? E aí a gente vai seguindo o método DETA. Vamos lá. En visite au zoo, les enfants posent des questions à Monsieur Pierre, le soigneur des grands singes. Est-ce que les orang-outans peuvent se sauver? Demande Léa, un peu inquiète. Non, les orang-outans ne peuvent pas se sauver, car les parcs sont entourés d'eau, répond Monsieur Pierre. Mais ils savent nager, s'exclame Léa. Non, ils ne savent pas bien nager. Ces grands singes n'aiment pas l'eau. Ils ne veulent pas se mouiller. Quand il pleut, pour se protéger de la pluie, ils se cachent sous des grandes feuilles d'arbres. Ils s'en servent comme d'un parapluie en attendant la fin de l'averse. Ils ne traversent pas un cours d'eau s'ils n'ont pas pied. Pour cela, ils utilisent un bâton pour vérifier la profondeur. Ils ont peur de l'eau, mais ils n'ont pas peur de faire des acrobaties dans les arbres, réplique Max, en riant. Agora, o próximo passo do nosso método é trabalhar a compreensão. Por isso, você está aqui vendo a parte de comprendre. E como é que a gente vai fazer isso? Com algumas perguntas, eu vou te fazer 2 perguntas que a gente vai... eu vou querer que você responda aqui nos comentários se você conseguiu entender só com o que eu li, tá bom? Então, a primeira pergunta é: Où se passe l'histoire? Où se passe l'histoire? Onde a história acontece? Aonde se passa essa história? Tem a dica no texto, d'accord? E a segunda pergunta: De quels animaux parle-t-on? De quels animaux parle-t-on? De que animais o texto está falando? Coloca aqui embaixo a sua resposta nos comentários que eu quero ver o quanto você conseguiu entender só com essa primeira etapa que foi a leitura, certo? Agora nós vamos passar para o vocabulaire. E aí eu te lembro que é muito importante você entender que não adianta você querer aprender todas as palavras novas de um texto. Você precisa focar em algumas palavras, palavras-chave, palavras importantes, para você usar em outros contextos, em outras situações. Aí eu separei para você alguma delas, eu quero que você coloque no seu caderninho a primeira delas, que é essa expressão se sauver. Parece, né, mon amour? Parece se salvar, mas não é se salvar. Ela significa escapar, fugir. Aplicado em uma frase, bora ver como é que fica. Aplicado numa frase, a gente vai ter se sauver, por exemplo, nessa frase que eu coloquei aqui, il s'est sauvé rapidement. Ele escapou, ele fugiu rapidamente. Il s'est sauvé rapidement. A próxima palavra importante é um verbo, o verbo nager.
um verbo do primeiro grupo regular que significa nadar, nager. E como é que a gente aplica ele numa frase? Il nage depuis petit. Ele nada desde pequeno. Inclusive, essa expressão depuis, ela está no episódio 4 do Lecture en Français. Então, é por isso que é importante você seguir, acompanhar todos esses episódios. Se inscreve no canal para você não perder nadinha. A próxima expressão também é um verbo, também do primeiro grupo, que significa se mouiller, se molhar. Presta atenção na pronúncia, mon amour, porque eu não vou falar esse LL, eu vou dizer se mouiller, se mouiller. E aí eu tenho aplicado numa frase, Paul s'est mouillé dans la piscine. O Paul se molhou na piscina. Antes da gente passar para a próxima etapa, eu já quero te lembrar, se você não deu joinha no início do vídeo, faz isso agora aqui embaixo, clica no joinha, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante, é relevante, é útil para você e para outras pessoas. Então você ajuda o meu trabalho e eu te ajudo também fazendo esse conteúdo bem bacana para você estudar francês. Próxima fase do nosso método, do nosso passo a passo do Lecture en Français é a tradução. E você, se você já acompanha aqui os outros episódios, você sabe que eu não vou parar para ler a tradução agora. Você vai voltar ao vídeo, pausar aqui nesse momento para ler a tradução, anotar o que você precisar, verificar se era aquilo mesmo que você estava entendendo, mas a gente não vai fazer isso juntos porque logo em seguida, o próximo passo, eu vou ler esse texto em vitesse normal, em velocidade normal. Então, a gente não vai fazer isso agora, ok? Combinado? Então, vamos lá. Vitesse. Normal, o que é essa vitesse normal, mon amour? É uma velocidade que uma pessoa leria esse texto, uma velocidade que uma pessoa no dia a dia falaria o francês, certo? Então, aumenta aí o volume e bora lá, que eu vou ler para você em vitesse normal. En visite au zoo, les enfants posent des questions à Monsieur Pierre, le soigneur de grands singes. « Est-ce que les orang-outans peuvent se sauver ?» demande Léa un peu inquiète. « Non, les orang-outans ne peuvent pas se sauver, car les parcs sont entourés d'eau, répond Monsieur Pierre. « Mais ils savent nager ?» s'exclame Léa. « Non, ils ne savent pas bien nager. Ces grands singes n'aiment pas l'eau. Ils ne veulent pas se mouiller. Quand il pleut, pour se protéger de la pluie, ils se cachent sous des grandes feuilles d'arbres. Ils s'en servent comme d'un parapluie en attendant la fin de l'averse. Ils ne traversent pas un cours d'eau s'ils n'ont pas pied. Pour cela, ils utilisent un bâton pour vérifier la profondeur. Ils ont peur de l'eau, mais ils n'ont pas peur de faire des acrobaties dans les arbres, réplique Max en riant. Agora eu quero saber o seguinte, como é que foi a compreensão? Ficou difícil ou com passo a passo você conseguiu entender melhor? Porque o próximo passo no nosso método são as respostas. Então eu te fiz duas perguntas lá no início do nosso episódio 5 e agora nós vamos responder e verificar se você conseguiu acertar. Se não conseguiu, também não tem nenhum problema, mon amour. Pergunta número 1. Où se passe l'histoire? Aonde a história acontece? Uma resposta possível é l'histoire se passe au zoo. L'histoire se passe au zoo. Tem um errinho aqui, é AU, ok? Au zoo. Então agora a próxima palavra, a próxima pergunta é de quels animaux parle-t-on? On parle des singes. On parle des singes. Falamos dos macacos. On parle des orang-outans. A gente está falando dos orangotangos. E agora eu quero saber de você. Como é que foi esse episódio 5? Tá acompanhando todos? Comenta aqui, não deixa de dar o seu joinha. E se você achou que esse conteúdo foi útil, se esse conteúdo foi bacana para você e ele pode beneficiar outras pessoas, clica em compartilhar e manda para alguém que vai também se beneficiar de aprender o francês com uma aula bem bacana dessa gratuitamente, ok? A gente se vê no próximo episódio.